aconteceu no Vasco, né, Renê? Quando você chegou lá no Vasco em 2012, também como diretor, no Vasco você também não conseguiu trabalhar. Você, em outras ocasiões, você já falou Ninguém com isso. o Roberto conseguiu trabalhar. Mas eu não por fiz quê? nada, não fiz nada. Porque tinha uma oposição que trabalhava por baixo e detonava tudo. Eu até estava pesquisando e a gente viu uma história que você até contou do Dedé. Queria que você contasse um pouco sobre essa história também. O Dedé gostava tanto do Vasco e era um cara tão apaixonado, porque ali você tinha no Vasco funcionários em que os jogadores é que tinham que fazer vaquinhas, né? Eu tenho um funcionário que entrou na minha sala um dia dizendo assim: eu não tenho AIDS, eu estou cansado. Todo mundo acha que eu tenho AIDS, eu não tenho AIDS, eu tenho fome, eu não tenho comida em casa. Blá, blá, blá. Era esse o clima. E o Dedé não queria sair. Tanto que o Alexandre Matos ele veio para passar um dia no Rio, fechar com o Dedé e ir embora. Não conseguiu fechar porque o Dedé não queria ir embora do Vasco. E olha, um dinheirão que estava oferecendo para ele. Eu tive que sentar com o Dedé e dizer assim: Dedé, você está sempre pagando tudo para todo mundo, cara. Você gosta tanto desse pessoal. A forma de você ajudar é você indo embora. Porque o dinheiro que vai entrar vai dar para botar salário de todo mundo em dia e tal. Porra, ajuda os caras, cara, aceita. Ele olhou para mim e disse: porra, professor, com esse argumento não tem como a gente fazer diferente. E aí o Dedé foi, porra, um cara excelente para trabalhar com ele, um jogadoraço. Lamento que ele tenha se machucado e acabou, né? O jogador teve o final que teve, mas era um jogador excelente. E chegou a ter também um episódio com o próprio Dedé, em que ele foi cobrar lá alguma parte de salários atrasados, ou direito de imagem atrasados. Você tinha ido atrás de liberar a grana para fazer o pagamento, para que o Dedé continuasse, e aí depois foram cobrar diretamente ao Roberto, e o Roberto foi perguntar aonde tinha ido parar esse... Não tinha nada a ver com o Dedé, com ele pessoalmente. Zero. Tinha a ver com o Fernando Carvalho, que representava a firma que era o investidor do Dedé. Ele foi lá, sentou comigo e com o Roberto e disse: vamos ter que pagar, porque vai dar o terceiro mês, vamos perder o jogador, porque ele vai ficar livre. E aí ele fez o depósito lá, entregou na tesouraria para pagar, porra. Um mês depois, o Roberto me chama lá na tesouraria assim: Né, como é que está a história do Dedé? Eu digo: pô, estamos tranquilos, vamos esperar. Ele pagou aí, a gente vai ficar tranquilo. Não tinham pago, porra. Roberto chorava. Ele disse: não é possível fazer isso comigo, por que fazer isso comigo? Roberto era uma pessoa adorável. ídolo do Vasco. Ele era uma pessoa adorável, porra, Roberto. Muita gente cai em cima dele, né? Falando que ele foi um péssimo gestor, mas quem é vascaíno de verdade reconhece quando o caiu trabalho que ele fez. Quando caiu o Engenhão, nós tivemos uma reunião na Federação de Emergência. Né? Aquela história do Engenhão que até hoje eu não sei se caiu, se não caiu, se o vento levou, ninguém sabe qual é a história. Tinha a licitação no Maracanã, a gente não sabe qual é a história. Tivemos uma reunião de emergência na federação. Eu chego na federação, o porteiro diz assim: professor, seu presidente já está aí. Eu disse: impossível. Roberto nunca chega na minha frente. Impossível. Ele nunca vai chegar na minha frente. Eu odeio. Aliás, hoje houve desencontro, cheguei aqui meia hora e fiquei louco. Não tem... Horário é horário, cara. Horário é horário. Eu também sou assim, sou muito pontual com horário. Não, horário é horário. Não tem como. Não sou britânico, não, mas tem que ser britânico. E aí eu disse: não. Aí liguei, disse: porra, onde você está? Ele: pô, eu estou aqui na linha amarela. Está na linha amarela, está chegando. Não, mas era o antigo presidente, que já estava lá. Nós tivemos uma reunião numa sala, resolvemos algumas coisas e, de repente, para toda a reunião, sai o pessoal da federação, vai e volta, desfez tudo. Então, as coisas funcionavam assim, era muito complicado. E quando a torcida do Vasco, algum torcedor do Vasco vem falar comigo, eu digo: cara, você tem todo o direito de reclamar. Fiz nada. Eu enxuguei gelo o tempo todo. O Vasco tinha 8 milhões de reais a receber da Eletrobras, né, que patrocinava aquela época. Era patrocinador da época. Mas o Vasco devia ao Tribunal Eleitoral aquele acordo de você pagar mensalmente alguma coisa, o Vasco devia
R$400 mil. R$400 mil. E ninguém conseguia desatar. Eu tinha um desembargador, que é o cara que ajudou pra cacete o futebol, e eu morava no meu condomínio, falei com ele, e disse, cara, vamos lá, pô. Ele, vamos, amanhã eu vou marcar com a presidente e você vai lá. Aí sentamos os advogados do Vasco, ele e os presidentes. E aí a presidente assim, não dá para liberar o dinheiro, vocês estão devendo R$400 mil, não dá para liberar. Aí eu disse, excelência, com a máxima vênia, eu não sou advogado, mas permita-me, eu lhe devo R$400 mil. A senhora me coloca num poste e me amarra e diz para mim, só sai desse poste quando me pagar R$400 mil. A senhora acredita que eu vou ter condições de pagar a senhora? Estou imobilizado. O que é que você quer dizer com isso? Eu tenho 8 milhões para receber. Libera 7 milhões e 600 e fica com 400. Acabou o problema. Sim. Ou não? Ela me olhou assim. Saiam todos da minha sala. Expulsou todo mundo da sala. E liberou. Liberou o dinheiro, cara. Que era assim, porque era tudo trabalhado para dar errado. Sim. Tudo era para trabalhar errado. Eu devia estar trabalhando com o time, eu devia estar lá com o time. Eu estava no tribunal, acordei cedo para liberar dinheiro, cara. Foi assim o tempo todo. Tudo. Você literalmente não conseguiu nem mapear mercado, procurar jogador. Nada, esquece. Nada. Tudo que se falar mal de mim no Vasco vai ter razão. Tudo que falarem do Roberto vão acabar tendo razão. Agora, tem que saber por que ele não fez e por que o outro não fez. Foi falado também de um pequeno problema ali com o Felipe Maestro à época. Ali eu fui ao Rio Grande do Sul, isso foi na primeira semana. Eu fui ao Rio Grande do Sul para conversar com o pessoal do Inter, que tinha um jogador que o Gaúcho tinha me pedido, que era o treinador. Eu fui ver o jogador e tentar trazê-lo, acabei não conseguindo. E aí o Felipe deu uma entrevista aqui, uma entrevista desagradável, muito desagradável. Muito. Quando me ligaram, eu disse, esquece, rapaz, isso aí eu sento com o Felipe, em 2 minutos a gente resolve isso, vai estar tudo em paz. Mas eu não tinha escutado a entrevista. Não tinha escutado. Só me disseram algumas coisas que ele tinha falado. Eu digo, 2 minutos, cara, porra, isso é papo de boleiro, nós vamos sentar, vai ficar tudo bonito. Mas aí, quando eu escutei a entrevista, eu disse, não, com essa entrevista aqui, se eu permitir, os jogadores vão olhar para mim e dizer assim, porra, esse cara não tem moral nenhuma. E aí foi duro porque eu coloquei para o Roberto, digo, Roberto, não dá. Comigo não dá. E aí ele disse assim, não, mas eu disse, não dá. Aí foi levado para a diretoria, reunião de diretoria. Sim. E eu já estava preparado. Querem ficar com ele? Maravilha, estou indo embora, vou embora. Eu não vou fazer falta nenhuma, pô, eu não fazia nada, pô. Eu estava no início, eu acreditava que eu ia fazer alguma coisa. E aí a direção toda, não foi feito, não pode. Isso aí contra o clube, blá, 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 e aí foi. E ficou, eu sei que ele me odeia, né? Ele me odeia até hoje. Paciência, pô. Né? Como é que eu vou querer que todo mundo goste de mim? Tem alguém que não vai gostar de mim, paciência. Ainda há pouco tempo alguém me chamou para jogar uma pelada, porque eu adoro, ainda jogo, né? Aí, pô, vai lá, pô, tem uns caras lá, gente boa pra cacete, tem fulano, tem um Felipe. Eu disse, é melhor eu não ir. É melhor. E o pior de tudo é que nós morávamos no mesmo condomínio. Agora, nunca tivemos a felicidade ou a infelicidade de nos encontrar. Não, vocês nunca mais se falaram? Nunca nos encontramos. Eu não tenho nada, absolutamente nada que diga assim, eu não gosto disso de jeito nenhum. Eu só acho que aquilo não podia ser como foi. Sim. Do jeito que foi, ia ficar muito ruim para todo mundo. E aí, porra, é um ídolo muito grande, né? A torcida ficou enfurecida com isso, né? Ficou enfurecida e caiu tudo na minha conta, sozinho na minha conta. Não era só na minha conta, foi uma direção
Ali só o Roberto que ficaria. O Roberto ficaria. Aproveitando até que... Só Agora, complementando. Não me pergunte o que, é que eu acho do jogador, porque eu era fantástico. Sim, né? sim. Não Fantástico. tem o que falar sobre Não tem isso. o que falar. Mas você acha que esse desentendimento foi preponderante para a sua saída no Não, Vasco? não tem nada a ver. Não. Isso foi Nada a muito ver. depois, muito depois. Muito depois. Era falta mesmo Uhum. de ter a presença junto com o time e estar resolvendo as coisas. Agora, eu precisava ter os salários. Uhum. Porque o que move o cara é o salário, Sim. pô, e o do clube, principalmente os funcionários. Sim. E aí eu estava correndo atrás, o tempo todo atrás de pagar salário. Não sei quantos salários nós pagamos naquela época. Foram muitos salários que nós pagamos. Nós vendemos um outro jogador. E aí a gente tinha que estar, pô, colado com o gerente do banco, cara. Porque você vendia um jogador quietinho, vendemos um para a Rússia, quietinho, o dinheiro entrou e saiu. Porque se batesse ali, Ia travar. tinha bloqueio o tempo todo. O do Dedé para receber foi um negócio, cara. Um negócio. Já trava. Então, não dava. Aproveitar que você está falando um pouco de Vasco, Renê, antes da gente voltar um pouco mais sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira, como é que você vê o Vasco hoje, em 2024? O clube virou uma SAF, né? Era um clube que estava no desespero, estava realmente no vermelho. Virou uma SAF, deu uma melhorada, o time subiu da segunda divisão para a Série A. Ano passado fez uma Série A muito complicada, né? Quase foi rebaixado. Acabou que nas últimas rodadas conseguiu se salvar. Como que você enxerga esse time do Ramon Dias? Você acha que o Vasco esse ano vai brigar para não cair ou o Vasco briga ali para ficar entre os primeiros, em ficar entre os 10 primeiros colocados? Qual que é a sua análise, assim? Antes de ver o futebol, a gente tem que ver a política do Vasco. Quando o Felipe, o Pedrinho, fiquei com o Felipe na cabeça, quando o Pedrinho largou a posição de comentarista, para mim, estava entre os 3 melhores. O Pedrinho é muito inteligente, vê muito bem os jogos, comentário, uma coerência fantástica. Quando as pessoas começavam a falar de outras coisas, ele vinha, vamos baixar para o futebol? Vamos olhar aqui, vamos fazer, porra, sensacional. Eu era fã. Eu queria o tempo todo estar escutando o Pedrinho. Né? Onde ele estava, eu catava para ver o Pedrinho. Quando ele resolveu largar isso, eu disse, tem alguma carta na manga ele. Ele sabe que ele pode tirar. Pedrinho não ia largar o que queria para administrar a piscina, porra. Para fazer o que ele fez nessa última coletiva. Sim. Posso falar disso? Não, não posso falar. E disso, posso falar? Não posso falar. Isso, posso falar. Pô, eu faço uma imprensa, uma coletiva. Constrangedor até para ele. Porra, imagina, pro cara da credibilidade que ele tem, da inteligência que ele tem, para fazer uma coletiva daquela, alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Sim. Porque um cara inteligente não vai entrar aquilo. Como eu achava que tinha uma carta na manga, eu acho que tem alguma coisa em que agora está se formando uma ideia. Tá vendo? Olha, deixa eu mostrar aqui, o Vasco não é mais do Vasco, o Vasco não é isso, o Vasco não é aquilo. Então tem alguma coisa que vai crescer em função disso tudo. Sim. Tá? Aí diz assim, mas é impossível tirar. Não é não. Em 2019, a cada 7 anos, eu faço um giro em algum lugar para ver futebol. Eu vou à Ásia, eu vou à Europa, ou América do Sul, eu faço um giro. Em 2019, nós fizemos um giro na França. Por quê? A França tinha sido campeã do mundo em 2018. E nós estávamos no Nice, no dia em que o novo dono acionista assumiu o Nice lá na França. E eles nos convidaram para assistir. Tinham mais de, 5 mil pessoas num ginásio de esportes, porque era de um francês. Sim. Esse francês vendeu para um chinês. Esse chinês fez tudo de bobagem no Nice e a torcida pressionou. Ele teve que se mandar e vendeu para esse bilionário inglês e o cara estava dizendo o que ele ia fazer. Ele estava falando para a torcida o que ia fazer. Então, é possível sim, a pressão se tornar de uma forma tão grande em que o cara que está ali diz assim, olha, vem outro aqui que eu estou
levando meu boné. Sim. Estou levando meu boné. E o que está acontecendo é tanta coisa que se fala, né? De que o Vasco emprestou, que aí depois... É muita coisa que se fala, é muita confusão. Então, isso não dá nenhum respaldo para que o campo vá bem. Ah, mas não tem nada a ver isso aqui com... Claro que tem a ver. Claro que tem a ver. Tem a ver na hora de contratar, tem na hora de ver o jogador que quer vir para cá e dizer, pô, eu vou para lá, aquela panela de pressão, para que eu vou aquilo? Entendeu? Agora, o que a gente imagina é que o Vasco, com a força da torcida, pô, ninguém bota... Foi 120 mil aquela campanha de sócio, né? Foram 120 Acho mil. que foi até mais que isso. Até que passou disso. Até Ninguém passou. faz um negócio desse em outro lugar. A não ser o Vasco, porra. Ser o Vasco. Flamengo faz isso também, pode fazer isso. Então, o Vasco poderia ter uma administração exatamente. Agora, chegou num fundo do poço que não tinha jeito. O Botafogo chegou num fundo do poço que não tinha jeito. O Cruzeiro chegou no fundo do poço que não tinha jeito. Não tinha jeito. Então, eles tiveram que fazer. Tanto que o Vasco, se não me engano, são 70%, né? Eu acho que é 70% dessa 70%. O clube só Cruzeiro, tem 30%. O Cruzeiro é 90%. O Botafogo, não sei se foi 90% também. Aí foram no Atlético Paranaense. Os árabes foram lá no Atlético Paranaense e queriam... Porra, o Petraglia disse para ele, eu quero 1,5 bilhão por 49%. Eu continuo comandando o clube. O Ceará fez a organização dele. Porra, o CEO continua sendo o Marcelo Paz, que é um dirigente brilhante. Brilhante. Tá? E o Ceará vai ser uma potência inacreditável. Vai ser inacreditável. Então, me preocupa essa questão do Vasco nessa parte aí política, como é que vai sair. Não acredito o Pedrinho administrando piscina, cara. Sim. Pô. Ele é muito inteligente para ter entrado nisso para administrar piscina. Não acredito.